Chegamos, 19º episódio do nosso podcast Smells Like Futebol. E isso, 19º já, 19º episódio. Estamos por aqui mais uma vez para falar muito a respeito de futebol, sempre com um bom rock and roll de fundo. Bom é muito subjetivo, né? A gente já vai falar a respeito disso. Eu gosto do que está tocando. Agora o Maurício vai contar para a gente o que é e dizer com toda sinceridade se ele gosta também. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Léo? Tudo bem, pessoal que está escutando a gente? Olha, este daqui eu gosto, Fábio. Este daqui eu gosto, porque, assim, é um álbum no qual o trabalho e essa voz maravilhosa de Glenn Danzig é assim, de luz, entendeu? Porque o cara nasceu para fazer isso. O cara nasceu para cantar Elvis Presley. É um disco que os caras que o Danzig acabou de lançar agora nesse ano. Ali no comecinho de abril, se eu não me engano, eles lançaram esse disco que é Danzig canta Elvis. Então, são faixas onde ele solta a sua voz de barítono, né? Aquela barítono que muito inspirado assim no Elvis, inclusive chegaram a comparar a voz dele muitas vezes com do Elvis, ou até de outros cantores, por exemplo, com o Jim Morrison, né? Então, é uma voz agradável, soa bem, e assim, é onde a voz do cara brilha, entendeu? Embora eu goste bastante também do Misfits, que era uma banda que o Danzig formou lá em 1977. Muito bem. Misfits eu curto. Agora, depois do Misfits e entre Misfits, às vezes o Misfits ia e voltava a banda, teve a banda Danzig mesmo, né? Que o Glenn Danzig formou a banda com o sobrenome dele ali e tal. E aí... o Danzig, a banda Danzig não é uma banda que eu curto muito, não, tá? Essa eu tenho que ser sincero aqui. Inclusive, a gente chegou a negociar aqui um dia de colocar Danzig aqui. A gente ia colocar, se não me engano, era o primeiro ou segundo álbum do Danzig para tocar na trilha. E aí eu falei, gente, é sério que a gente vai tocar isso? Porque isso aqui é difícil, tem que ter força, tem que ser amigo, entendeu? Misfits eu curto. Esse disco aqui do Danzig cantando Elvis é muito legal mesmo que você fala, cara, tem umas trilhas que parece até que é o Elvis mesmo, tem uma coisa mais soturna, é um Elvis meio soturno, mas é o Elvis. Eu brinco que esse CD, né, esse álbum do Danzig cantando Elvis, parece um pouco esses covers do Elvis do Elvis Vegas, assim, sabe? Então não fica muito parecido, assim, parece que você tá num casamento meio brega, assim, mas é divertido. Eu gosto de Danzig, eu brinco até com o Felipe. Na verdade, você conhece esse tipo de cover do Elvis, você conhece por causa da costeleta, né? Não é nem por causa da voz ou da música, né? É Elvis, sim, uma costeleta. Uma costeleta, tem aquela roupa, aquele blazer branco. Se bem que tem alguém daqui, que não sou eu, que tem uma fantasia de Elvis. Que já vem com essa fantasia de Elvis. Não, eu tenho que admitir. É bom que ele assume, né? Eu tenho, mas eu não fiz topete nem costeleta. Agora, com relação ao álbum, eu gosto. Eu não vou dizer que é bom. É bom. Não é bom. É divertido. Danzig é o álbum. Esse álbum específico. Ah, tá. O primeiro álbum de Danzig eu gosto, que é o que tem o nome dele, né? Chama Danzig. Que tem Mother e tudo mais. Mas eu prefiro da época dos Misfits. Agora, tem um lado bem feliz do Danzig. Quem já não gosta da banda Danzig, tem uma banda que ele teve entre Misfits e Danzig, que chama Samhain, que aí sim o negócio é duro, é difícil. De ouvir. Imagina o que é isso. Mas é curioso, porque o ego dele é maior do que ele, né? Então ele realmente... Esse é um problema, né? O Felipe, até que é amigo nosso, Felipe Raoni, que é músico, cientista, né? Em um território sem escolha, né? Professor, o cara é multiuso. Ele fala que o problema do Danzig é que ele se leva muito a sério. Então, se ele se levasse mais também na brincadeira, talvez fosse mais divertido ainda, mas ele realmente acha que ele tá alcançando notas altíssimas e tudo mais. Mas esse álbum é muito divertido, vale a pena ouvir. Eu acho que é divertido. Bom não é, mas é divertido. Eu gosto que a gente assume que a nossa linha editorial musical é subjetiva.
Muito. Total. É subjetivo, né, meu amigo? A Total. qualidade subjetiva, eu gosto disso, qualidade Por subjetiva. Por exemplo, eu gosto muito de Misfits, mas eu prefiro os Misfits daquele pedacinho dos anos 90 com Michael Graves cantando. Eu também. Eu acho melhor, porque o Danzig não é conhecido por, né, apesar de ele achar, por ter um vozeirão. Mas o Misfits lá do começo da década de 80 é legal por causa da pegada, tem uma gravação meio tosca e tudo mais, mas tem músicas divertidas. O Metallica gosta muito de Danzig, gosta muito de Misfits, né? Então, Fez cover e já chamou para cantar junto, inclusive o cover, né, Les Carrer, que é original dos Misfits, né, já chamou o Danzig para cantar junto. Tem umas coisas curiosas, né? Eu não imaginaria que Metallica gostaria desse jeito, assim, achar a ponto de chamar o cara para dividir palco, né? Metallica fez cover de Die Die My Darling, também fez, não Também fez Die Die My Darling. Tem até uma das faixas desse primeiro disco do Danzig, acho que é de 88, acho que tinha o Hetfield fazendo uma participação, embora não tenha sido crédito, tipo, tem esse rolê dos caras estarem sempre meio próximos. Sim, sim. Eu acho, vocês falaram a respeito de Metallica, eu acho o Hetfield injustiçado. E eu tô falando sério aqui. Eu acho o vocalista do Metallica uma das grandes vozes do rock mundial. De verdade, ele tem uma variação vocal incrível. Eu posso ser apedrejado aqui, mas eu acho ele você sabe que até o áudio te boicotou um pouco nessa hora, né? Exatamente, eu fiquei Deu pensando. Deu uma travadinha, deu até uma travadinha. Não, mas eu ouvir que você acha que ele é uma das maiores vozes do rock and roll. Não, eu falei maiores, falei uma das grandes vozes. Há uma diferença. Eu acho que ele tem um talento vocal bem específico para o que ele faz, com uma variação vocal incrível. E eu acho ele injustiçado. Acho que ele canta demais e nunca foi apontado ali como um grande talento vocal, né? Mas eu gosto muito. Mas é pra gente perceber como o Glenn Danzig é um cara tão sensacional que a gente fica falando dele 2, 3, 4, 5 minutos e aí já mudou pro Hetfield. Porque, né? Mas você sabe que eu tenho uma teoria que Danzig ele é meio hipnotizante, assim, pelo menos comigo, tá? Porque ele tá naquela categoria pra mim do é ruim, mas é bom. Então, quando eu percebo, eu tô ouvindo já 40 minutos, 1 hora, Danzig, e tá rolando assim, eu falo, por que eu tô ouvindo há tanto tempo? Ele tem um charme todo especial. Não, falando em 40 minutos, 1 hora, esse álbum tem 39 minutos, a gente já tá na 4ª música, hein? Não, então vamos embora. E só pra finalizar, o James Hetfield é a cara do Mano Menezes, né? É impressionante a semelhança, cara. É um primo distante, né? É verdade. Não, distante, é idêntico, é irmão gêmeo. É impressionante. Distante geograficamente. Sim. Cara, eu coloquei aqui no Google e Google Imagens aqui, ó. Rapaz, é muito igual. Hoje é um episódio subjetivo, né? A gente tá com qualidade musical subjetiva, piadas de qualidade subjetiva. Vamos falar de qualidade musical subjetiva, não, porque nós estamos escutando Elvis na voz de Glenn Danzig. Isso é fato que é bom. Mas comparar o James Hetfield com o Mano Menezes não tem nada de subjetivo, cara. É fato. Fato concreto e absoluto. É impressionante. Pra não ter erro, na capa do YouTube do episódio, eu vou colocar os dois. Coloca lá. Bom, já fizemos o gancho, a transição pro futebol, né? Vamos lá, que já falamos muito a respeito de rock and roll. Se bem que a gente vai abordar um lado do futebol meio controverso, ruim de ser abordado, mas necessário. Talvez fosse melhor continuar falando de rock and roll, mas não dá. Que coisa, né? Nesse último domingo, a gente está gravando no dia 28 de setembro, uma segunda-feira. Ontem, portanto, dia 27, a gente acompanhou um dos dias mais tristes da história do futebol brasileiro. E olha que já tivemos dias tristes e conturbados. Mas o que eles conseguiram fazer ontem com o Campeonato Brasileiro, ontem em relação ao nosso dia de gravação, fique bem claro mais uma vez, foi absurdo naquele jogo Palmeiras e Flamengo, tudo errado desde o início, e foi apenas mais um retrato pintado, e talvez um dos piores, que deixa claro por que o futebol brasileiro sofre tanto com falta de dinheiro, com falta de patrocinadores,
quem vai querer associar sua marca a um campeonato tão desorganizado, né, a uma confederação tão ineficiente? Eu acho que o retrato pintado neste domingo, por tudo que envolveu Palmeiras e Flamengo, deixa claro o longo caminho que o futebol brasileiro ainda tem para percorrer. Vocês não acham? Quem quer começar aí? Vai, fiquem à vontade. Manda ver aí, Léo. Pô, eu começo com o desabafo já. Vai. O que eu fiz já foi praticamente um. Vai lá. Cara, eu acho muito triste, assim, porque aqui que a gente tá num país com uma série de problemas, ainda mais nesse ano de 2020, inúmeros temas tristes a se tratar, mas aqui a gente tá para falar de futebol, que é o que a gente gosta, e ainda assim, mesmo sendo o nosso alívio, né, pro dia a dia, o futebol, como dizem os antigos, entre as coisas menos importantes e a mais importante de todas, né? E nem o futebol não consegue salvar a gente de fugir dos problemas de 2020, né? A gente sonha com... O que a gente sonha pro futebol, para desenvolver o futebol no Brasil, é meio que o básico. E nem o básico a gente não consegue nem sonhar em ter, em chegar próximo disso, porque a qualidade dos dirigentes nós é tão baixa, é tão... nem medíocre. Medíocre é um elogio para o nível dos dirigentes brasileiros. Até caras que você pensa que está à frente do seu tempo, por exemplo, o Belintani, o presidente do Bahia, é um cara que compactua com essas situações, né? Porque agora a gente teve, meio que recapitulando por cima o que aconteceu, a maioria dos clubes, semanas atrás, era a favor da volta dos torcedores para os estádios. A favor com certas condições, que houvesse um cenário de isonomia, que todos os estados envolvidos na Série A, pelo menos, voltassem com os torcedores ao mesmo tempo. A prioridade não é a saúde, eles não estão nem aí se o atleta vai ficar doente ou não, se a torcida vai ficar doente ou não, se vai morrer gente. No Campeonato Carioca morreu gente quando estava tendo jogo no Maracanã, né? Os caras jogando do lado do hospital de campanha. Eles estão preocupados só com a questão esportiva, e olhe lá, porque a saúde não passa longe deles. A gente está vendo agora, ontem também foi definido, ontem à noite, qual vai ser a final da NBA, né? Entre Lakers e Miami Heat. E a NBA deu uma aula para o mundo de como lidar com a pandemia, como fazer uma bolha segura para os atletas, para a imprensa, para os técnicos, para os dirigentes, para todo mundo, e conseguir finalizar o campeonato com altíssima qualidade, sem a torcida ainda transformar aquele negócio num produto de marketing praticamente tão bom quanto era, com a torcida presente. E aqui a gente não consegue o básico, que é pelo menos fingir que você está preocupado com as pessoas. Os dirigentes brasileiros não têm nem vergonha de demonstrar que eles só estão preocupados com a grana, com o faturamento, com questões políticas, com o poder, com pouca farinha, meu pirão primeiro, né? O Flamengo, por um lado, quer adiar o jogo deles, porque estavam com muitos desfalques, mas em paralelo, exatamente ao mesmo tempo, o Flamengo quer que volte a torcida. O jogo do Flamengo e Atlético Paranaense, que teríamos torcida, era semana que vem já. Eles queriam adiar só o jogo com o Palmeiras, porque tinha desfalque. Nem treino, né? Precisou vir o Ministério Público do Trabalho para falar, né? Vocês também não vão poder treinar por 15 dias. Então vai ter que adiar o jogo com o Independente Del Valle, com o Atlético Paranaense e os treinos. E isso o Flamengo não quer, né? Eu nem sei, sinceramente, por onde começar. Eu daria pra eu fazer a mesma de Moreira em áudio aqui, do tanto de coisa que tem pra falar mal do futebol brasileiro atualmente, né? Tem no caso aqui da Covid, se você substituir Covid, o caso da Covid é mais gritante porque é um caso de saúde pública, né? Mas historicamente, você substitui Covid e coloca qualquer outro motivo que deveria ser motivo, na verdade, qualquer outro problema que deveria ser motivo de união dos clubes e tudo mais, um pensamento maior do que o egoísmo, e você vai perceber que nunca há esse pensamento coletivo, nunca há o pensamento no torcedor. Desde, se a gente pegar quando o Clube dos 13 acabou, decisões de tapetão, de campeonato que foram para o tapetão, escândalos e escândalos de tentativas de virada de mesa, nunca o esporte é colocado em primeiro plano, nunca o
objetivo coletivo é colocar em primeiro plano, e sim, eu vou me dar bem ou não. E aí a coerência também fica em segundo plano, porque o clube nem sequer se dá o trabalho, isso no geral, tá? Eu estou generalizando mesmo. A maioria das vezes, acho que eu não me lembro de atitudes que não foram assim, pelo menos a longo prazo, porque num primeiro momento você pode até pensar, determinado clube está sendo consciente. Vale, Thiago, te interromper rapidinho. E não vale eu me dar bem se todo mundo se der bem junto. Eu tenho que me dar bem sozinho. Os outros tem que se dar bem sozinho, exatamente. Então, num primeiro momento, um dirigente toma uma atitude correta. Mas depois ele se contradiz, porque aí já não é mais o interesse dele, né? Então hoje é a Covid, ontem foi a questão do Clube dos 13, depois antes foi tapetão, virada de mesa. O futebol brasileiro ele é assim, porque também a sociedade é desorganizada, e a sociedade costuma esquecer também muito fácil esse tipo de coisa. O André Rocha, colunista de esporte, ele comentou algo muito interessante no Twitter. Ele comentou, daqui 20 anos vão dizer que tudo é Nutella e que aquilo que o que a gente está vivenciando hoje era o futebol raiz. Então a gente tem o costume de romantizar os problemas também. E essa romantização dos problemas faz com que as pessoas que comandam o futebol e que têm o poder nas mãos, seja futebol, seja outros aspectos, passem a achar que eles podem fazer qualquer coisa, porque depois vai de fato haver esquecimento. O fato do clubismo também é algo muito perigoso, porque muitas vezes o torcedor defende o seu clube porque é o seu clube e não pela atitude. Então começa a haver uma chuva de incoerências que fica fácil para manipular a opinião pública, né? Fica fácil para você ser desorganizado sem sofrer consequências. Então está tudo, de fato, tudo muito distorcido. Pois eu cheguei a comentar a respeito desse jogo, especificamente Palmeiras e Flamengo, e disse o seguinte: a realização do jogo, independentemente do protocolo da CBF, né? Pelo protocolo da CBF, a partida deveria ser realizada porque o Flamengo apresentava ali pelo menos 13 jogadores. Isso foi encaixado no protocolo, né? Não existia lá desde o início, mas enfim, depois isso foi encaixado. Havia ali 13 jogadores disponíveis ao menos para a partida, né? Havia muito mais, tanto é que o Flamengo conseguiu completar os jogadores em campo e o banco de reservas. Independentemente disso, protocolo à parte, a realização do jogo entre Palmeiras e Flamengo, levando em consideração o que aconteceu, o surto de Covid-19 no Flamengo, foi um absurdo completo. A realização do jogo foi um absurdo. Assim como foi absurda a briga pelo retorno precoce do futebol, briga encabeçada pelo Flamengo. Assim como é absurda a solicitação do retorno do público aos estádios, também encabeçada pelo Flamengo. Isso tem um nome só, é hipocrisia. Né? É hipocrisia, é exatamente o que vocês disseram. O clube, nesse caso específico do Flamengo, olhando apenas para o próprio umbigo. E eu costumo dizer, quem anda olhando muito para o umbigo, mais adiante bate a cabeça no poste. Não tem jeito. Não consegue olhar para frente. Não consegue olhar para frente. Não consegue. Maurício, você queria falar alguma coisa? Perdão. Não, a questão é justamente essa, né? Você tem você quer provocar uma sensação na população de que tá tudo normal, de que a pandemia acabou, de que a gente já passou por uma grande onda e que se der tudo certo, nós não vamos pegar a segunda onda da Covid. É uma grande mentira, né? A gente pega ali os campeonatos europeus europeus e asiáticos que já estão retornando, e alguns estão tentando ensaiar ali um retorno de público. Vários países da Europa já estão passando por uma segunda onda e já estão pensando em novos processos de restrição, no caso de bares, restrição no caso de escolas e etc. Então você pega lá Alemanha, França, Portugal, Espanha, já estão pensando aumentar a restrição, isso porque estão pegando uma segunda onda de contágio. Brasil não tem uma segunda onda porque não saiu da primeira. E aí você vem lá tentando pegar exemplos europeus e asiáticos, a gente tenta falar, não, lá já está voltando, a gente pode voltar aqui.
Não existe isso. A gente fica fingindo que estamos ali passando pela pandemia, que já era tudo controlado. Não está. Então a gente tem ali uma volta precoce, como o Fábio falou, uma volta precoce de futebol para fingir que está tudo bem. Uma volta precoce do público nos estádios, fingindo que está tudo bem. E aí acontece isso. A gente tem o que aconteceu nesse jogo do Flamengo, que foi vergonhoso. E assim, vamos combinar, né? Eu já falei outras vezes que, por mim, o futebol não teria voltado no Brasil, porque a gente não está vivendo uma situação tranquila. Mas se faz a pressão política e pressão econômica, né? Em cada momento é um argumento. Olha, precisa porque as pessoas necessitam de um passatempo, precisa porque senão a economia dos clubes e os trabalhadores dos clubes vão ter problemas e os clubes vão afundar e etc. Tudo isso é falta de planejamento, e falta de planejamento não só no futebol, mas falta de um planejamento político brasileiro para passar por essa situação e por enquanto se finge que está tudo bem. Como a gente falou no último episódio, e outros episódios também, que o futebol é reflexo, né, de uma sociedade, e entender o futebol acaba sendo reflexo de uma sociedade, é isso que a gente está vivendo, né? Todo esse problema é por um reflexo que a gente tem na nossa sociedade. Exatamente, inclusive um reflexo da sociedade, da desigualdade e da importância que se dá para alguns e para outros não, porque o presidente Landim do Flamengo, e aqui a gente cita mais o Flamengo porque foi, de fato, o foco dessa confusão toda junto com o Palmeiras, né? O Landim deu uma entrevista à Sport TV muito infeliz, né? Ele meio que se defendeu e disse que era uma questão de saúde pública o adiamento do jogo. E que o Flamengo conversou com infectologistas que afirmaram que seria muito possível a contaminação dos jogadores do Flamengo, que ainda não deram positivo, mas que poderiam estar com o vírus, e aí causar também um surto no Palmeiras e tudo mais. Muito bem, só que esse mesmo Flamengo entrou em campo contra o Barcelona, no Equador, já com 6 jogadores confirmados e já com a certeza de que haveria mais atletas. E aí não teve esse problema todo, essa tentativa realmente até o último. O Brás disse apenas que a gente vai obedecer às ordens da Conmebol. Hoje o Independiente Del Valle anunciou que está com 4 contaminados já. Exatamente. Então, provavelmente vão aparecer também jogadores no Barcelona. E quando perguntado sobre a volta do público ao estádio, o Landim disse: o Flamengo não é nem contra nem a favor, a gente vai seguir os órgãos públicos. Se as instituições públicas autorizarem, a gente vai poder voltar. Nós não somos especialistas para afirmar. Ora, se para a volta do público você vai seguir as instituições públicas, que elas falam que cada um tem que ter o seu protocolo e desde que tenha o protocolo pode voltar, por que o Flamengo, então, fez tanto para não entrar em campo, sendo que as instituições aprovaram a volta do futebol e a CBF tem um protocolo? Você pode discordar do protocolo. E aí, nesse caso, você não é especialista? Então, você nota essa incoerência e o porquê que eu falo da desigualdade. Você querer, numa realidade de Maracanã, 30% do público, que é o que querem voltar, é cerca de 20 mil torcedores, 15 mil torcedores, dependendo da capacidade que se coloca da carga de ingressos. E quando discutiram isso, fizeram por videoconferência, porque estamos numa pandemia. Então, quer dizer, porque a sua vida, você não pode correr risco de vida, mas o outro pode? A sua vida vale mais? Não vale? Por que eu não quero colocar um jogador em campo, mas eu quero que o torcedor vá ao estádio? Até onde vai de fato a importância da saúde? Não existe. É uma hipocrisia pura. E isso é muito triste, porque, como o Maurício falou, o futebol sendo reflexo da sociedade, e a sociedade muitas vezes se inspirando no futebol, porque se inspira em personagens do futebol também, além de você ser um reflexo da sociedade, você retribui com um mau exemplo para a sociedade. Então fica tudo torto. São Paulo, por exemplo, foi o único clube que se colocou contra a volta do público, diz que acha que é precoce. Nossa, São Paulo foi bem, mas na primeira partida, na estreia contra o Goiás, não teve coragem de emitir uma nota, sendo contrário à partida, emitiu uma nota depois do adiamento feito pela CBF. Então, e ainda criticou a diretoria do Goiás, né? Exatamente, então mostra claramente aí a incoerência. O Fluminense, que lutou tanto para o futebol não voltar, não foi contrário à realização da partida contra o Curitiba, mesmo com 9 casos no elenco. Então a saúde pública não está em discussão para esses caras. Assim, como eu falei, hoje é a saúde pública, mas em outros casos foram outros motivos, outras razões, e nunca o torcedor, a sociedade ou até mesmo o interesse esportivo
foi colocado como prioridade. Eu até brinco, tava brincando hoje quando a gente estava discutindo a pauta, né? O futebol brasileiro tentando ser organizado, tentando se espelhar nas ligas organizadas, é o Denzig tentando ter a voz do Elvis. O futebol brasileiro é uma ofensa. Vai tá longe. A organização do futebol brasileiro é uma ofensa ao Denzig, não faça essa comparação. Mas o disco pelo menos é divertido, né? Exato. Então, mas mexe com a diversão, mas as pessoas acham divertido também o jogo na hora que a bola rola. É um problema. É o seguinte, a diferença o problema dessa comparação, Thiago, é porque tá lá, Denzig canta Elvis. Então, o Denzig tá cantando músicas e oferece a voz dele para simular a voz do Elvis, né? Agora, no caso do que a gente tá falando sobre futebol, é futebol de verdade. É como se fosse os caras querendo ser o Elvis mesmo, não que o Denzig queira ser o Elvis. Ele canta as músicas do Elvis, imitando o timbre. Agora, a gente não tá falando de um cover. A gente tá falando de futebol que seria o futebol real, é o que vale. Né? E aí a gente acaba consumindo o cover esperando, desejando o original. E vendem pra gente como se fosse original. É como se a gente falasse, olha lá, vai cantar o Elvis, todo mundo compra o ingresso e chega lá, é o Elvis fake. E aqui, até falando da arrogância do futebol brasileiro, vende como se fosse o melhor ainda, né? O melhor de todos, né? Não só o original, como o melhor, o acima de tudo, de todos, né? Mas a gente tá descendo a lenha no futebol brasileiro, e isso acho que é meio... Isso não foi combinado? É unânime. Então, é meio unânime, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, agora que a gente até se encaminha já tá metade pro final já, né? Vale a pena a gente ter esperanças ainda pro Campeonato Brasileiro ou é a gente se adaptar mesmo e segue o barco para sempre isso? Eu acho que aproveitando que a gente está escutando Always on My Mind, vale a pena ter esperança? Eu acho que a gente vai caminhar para o pior, porque assim, teve duas notícias hoje que saíram no UOL. Eu vou dar o crédito errado, mas uma delas foi no blog do Rodrigo Matos, e desculpa por dar os créditos errados, caso esteja dando. Mas duas notícias hoje me chamaram muito a atenção, pensando nessa questão de ir para o futuro, o que será agora? Os clubes naquela reunião que saiu na imprensa, que deu gritaria e baixaria, e falaram do Gardenal, do presidente da CBF e tal, os clubes isolaram o Flamengo, se posicionaram contra o Flamengo e contra a Ferg. Aí fizeram uma reunião sem o Flamengo e a Ferg. E agora os clubes já estão se movimentando para, em unanimidade, voltar as torcidas aos estádios, com 30% de público nos estádios, a partir de novembro. Foram contra a volta do público em outubro, mas em novembro está tudo bem. Ou seja, não temos vacina, não temos nada vai mudar nessa pandemia de um mês para o outro. Não vai ser assim. Mas... Sabe o que tem em novembro? O que vai ter em novembro? Eleições. Exatamente. E o poder público, já que a eleição em novembro é para a prefeitura, né? Aí é o gancho perfeito para o que eu ia comentar sobre o Flamengo. O Flamengo vem com essa história de que mudaram, né, completamente o posicionamento deles. A gente sabe qual é o posicionamento do Flamengo. O Flamengo quer que volte a torcida. Foi o primeiro clube que quis isso. Foi o que mais se vierem questionar, não foi o primeiro, mas foi o que mais se movimentou para isso. E aí ele viu que estava manchando a imagem do clube, da diretoria, e deu um passo atrás, e agora fala, seguimos as orientações das autoridades, as autoridades públicas. O Flamengo está completamente ligado às autoridades públicas, tanto nacionais quanto estaduais e municipais, principalmente municipais. É a autoridade municipal, o Crivella, prefeito do Rio, autorizou a volta da torcida no Rio de Janeiro. E essa era justamente a briga entre os clubes. Porque só a prefeitura do Rio autorizou. Nenhum outro governador de estado ou prefeitura de cidade envolvida com a Série A do Brasileirão autorizou. O Flamengo tá deixando a decisão para a autoridade pública, porque a autoridade pública faz o que o Flamengo quer. O Flamengo tá atrelado a eles e negocia para que aconteça o que eles querem. A segunda notícia que saiu hoje no UOL, que eu ia comentar, além dessa questão dos clubes estarem se ajeitando para votarem unanimemente pela volta das torcidas dos estádios, é que foi feito um levantamento sobre quem ganharia financeiramente com a volta das torcidas, só 30% com só 30% da capacidade dos estádios. Porque nos campeonatos estaduais
geralmente o estádio não lota e fica mais ou menos em média com 30% da ocupação. E isso representa um grande prejuízo aos clubes financeiro, porque você deixar a torcida entrar no estádio, você tem que dar manutenção para o estádio, você tem que trazer funcionário para trabalhar ali, você gasta mais água, gasta mais luz, tem uma série de questões que geram custo você ter torcida no estádio. Então você passa a ter lucro a partir de uma certa ocupação, menos que isso você vai ter prejuízo. E com 30% do estádio ocupado, quase todos os clubes no Brasil vão ter prejuízo. Foi feito um levantamento que o Vasco, por exemplo, tinha prejuízo de cerca de R$70 mil por jogo com 30% de ocupação nos campeonatos estaduais. E quem é que tem lucro com esse percentual de público? As federações, como a FERJ, que é a favor da volta das torcidas. Porque a FERJ ela não tem gasto com abertura de estádio, mas ela recebe um percentual da bilheteria. Então as federações que não estão recebendo dinheiro, porque não está tendo campeonato estadual agora, e elas não recebem o percentual porque os estádios estão fechados para o público, com a volta das torcidas obrigando os clubes a permitirem a entrada das torcidas nos estádios, a federação volta a lucrar. Então é puramente uma movimentação política para atender o interesse das federações estaduais. Mais uma vez, esse câncer do futebol brasileiro, que são os cartórios das federações estaduais. Pois é, e analisando mais uma vez de uma maneira geral, bom, primeiro respondendo ao Thiago, eu sempre tenho esperança, né? Acho que dá para ter esperança de que as coisas vão melhorar. Não sei como, quando, com que vontade, mas eu sempre tenho esperança. Mas falta... Vocês estão aí ainda ou caí? Não, estamos aqui. Estamos aí? Estamos aqui. Então vamos lá. Estamos num silêncio fúnebre pelo enterro do futebol brasileiro. Hoje eu acho que quem nos deixou momentaneamente foi o Maurício. Ah, tá. Eu ouvi um barulho e achei que eu tivesse caído. Falta, na verdade, visão, falta planejamento, né? Foi o Léo que citou o Maurício voltou. Foi o Léo, achei que eu tivesse caído, Maurício. Seja bem-vindo. Falta visão, falta planejamento. Acho que foi o Léo que citou a NBA logo no começo, né? Sim. A NBA chega às finais aí, um sucesso absoluto dentro do formato que eles criaram ali de acordo com as possibilidades. Era óbvio que não dava para fazer um campeonato brasileiro de pontos corridos, 38 rodadas, da mesma maneira nos moldes que a gente estava acostumado. Não daria para fazer nesse ano, teria de fazer algo mais enxuto, né? Como a NBA conseguiu fazer dentro de uma bolha, um campeonato de 2 meses. Mas aí os dirigentes não conseguem olhar, por exemplo, para a NBA. A CBF não consegue, os clubes não conseguem, os dirigentes, de uma maneira geral, do futebol brasileiro não conseguem. Eles não têm a capacidade de aprender algo com o que os outros fazem de bom. Eles não têm capacidade de fazer bem ao esporte, eles só querem fazer bem a eles mesmos. Ou seja, observe o que está acontecendo lá fora, tente modificar, pense, sejam criativos. E quando eu disse que falta visão, é no seguinte sentido: se a CBF tivesse projetado um campeonato diferente, tivesse tomado a frente disso, os clubes se unido, todo mundo buscando uma diretriz positiva, dizendo o seguinte: olha, gente, esse ano é um ano atípico, a gente vai jogar porque precisa jogar, o Campeonato Brasileiro precisa ser disputado, mas pensando no que está acontecendo, vamos realizar o campeonato dessa maneira, nesse formato, é diferente. Espero que vocês compreendam a situação. Que marca não gostaria de se associar a alguém que tivesse uma iniciativa como essa? Qualquer marca gostaria de se associar a uma iniciativa positiva como essa, mas os caras não são capazes de pensar nisso, né? Não podemos fazer porque tem muito dinheiro envolvido, porque tem patrocinador envolvido. Eu vou rir da cara de vocês, na NBA não tem nada disso. A NBA é campeonato de fundo de quintal. Mas, pelo amor de Deus, né, gente? Só ver as mensagens da Budweiser com a NBA apoiando a Covid, quer dizer, eles investiram até mais em marketing, comunicação. É bom para a marca, né? Você se associar a uma diretriz positiva, né? a um planejamento positivo, principalmente nesse sentido, um caso de saúde pública. E a gente você associar a sua marca faz bem.
E a gente não precisa nem ir tão longe, né? Comparar com a NBA, porque a gente tá pedindo pro Jabuti subir a árvore sozinho, né? Mas usar outros 2 exemplos internacionais, alguns até mais próximos da gente, sobre o que poderia ter sido feito. Os dirigentes brasileiros alegaram que tinha que ter jogo, porque eles dependiam da televisão e a televisão só ia pagar se tivesse jogo. Olha, os Jogos Olímpicos, o maior evento do esporte mundial, foi adiado em 1 ano para não ter esse ano e renegociou todos os contratos para estender os contratos por mais 1 ano. Renegocia os contratos do Campeonato Brasileiro, estica por mais 1 ano e cancela o futebol esse ano. Ou melhor, até as federações estaduais iam ficar felicíssimas. Esticasse os campeonatos estaduais, porque é muito mais fácil você manter uma bolha segura contra a Covid um campeonato estadual do que no Campeonato Brasileiro, fazendo todo mundo viajar de avião pelo país inteiro. Estendia os campeonatos estaduais, esse ano a gente jogava só estadual, cancelava o Campeonato Brasileiro esse ano e renegociava os contratos, não precisava de muito. No Campeonato Equatoriano, aqui do lado, o Equador, que inclusive foi vítima de muitos comentários bem preconceituosos essa semana com o Flamengo jogando lá e se contaminando com Covid. E não foi contaminado lá, porque a foto postada pelo funcionário do Flamengo mostra muito bem isso, como ninguém respeitava protocolo algum dentro do Flamengo, né? Mas o Campeonato Equatoriano, a Liga Equatoriana, está sendo rigorosa com o Covid num nível que eles estão dando cartão amarelo e multa para os clubes, cartão amarelo para os atletas e multa para os clubes, quando os jogadores trocam camisa no fim do jogo. O jogador outro dia fez gol, beijou a bola, tomou multa, $100, porque beijou a bola. Os caras estão sendo rigorosos lá. Ok, é um país muito menor, é mais fácil você fazer um campeonato com protocolos mais rigorosos, mas dentro de campo está sendo respeitado. Aqui no Campeonato Brasileiro, o cara faz o que quer, troca de camisa, já cansei de ver em vários jogos depois da volta da pandemia. Os caras estão completamente à vontade, não existe bolha aqui. É cada um na sua sorte de ficar doente ou não, né? É uma coisa que você fala, Léo, que tudo bem, o Equador pode ter uma dimensão territorial menor, mas ali tem prática, então talvez coisas que a gente já falou, o Fábio trouxe aqui coisas que a gente já falou, coisas que poderia ter sido aprendido nos campeonatos europeus quando voltou, antes de voltar aqui, que era, por exemplo, a divisão ali da Champions League, lá baseado numa só cidade, todos os clubes jogando aqui, a gente falou já aqui em outros episódios, mas não importa se você trabalha num território mais amplo, num território menor, tem práticas que são feitas dentro de campo no jogo. Por exemplo, a troca de camisa, como você trouxe. Mas, sim, a CBF não aprendeu, a gente já falou isso, não é? Quando voltou os campeonatos estaduais, a gente já tinha falado, olha, a única coisa que serve os campeonatos estaduais é para ensaiar algum protocolo restritivo de proteção para o Campeonato Brasileiro. Não, a CBF não falou nada naquele momento, não tá fazendo nenhum protocolo rígido agora, e é o que tá dando aí. E só para avisar que nós temos 2 minutos, estamos escutando a última música do disco, que é Jovem e Bela, Young and Beautiful, aqui com Densky cantando Elvis. Depois tem bonus track. Mas você sabe que eu não tenho muita expectativa de que vai melhorar também, nem a médio, nem a longo prazo, a situação do futebol brasileiro, simplesmente porque nunca foi bom, né? Enquanto as pessoas continuarem pensando nelas mesmas, e aí o Maurício foi bem preciso, que há possibilidade sim, mesmo com limitação, às vezes, seja econômica, ou a forma de se adaptar existe, mas desde que você pense no coletivo, né? O Flamengo, por exemplo, pode ter um protocolo interno muito bom, eu não duvido disso, mas você tem o livre-arbítrio, quer dizer, as pessoas às vezes não conseguem cumprir, você tem o hotel, que você não sabe se cumpriu, você tem o avião, você tem as viagens, a partir do momento que sai da sua mini bolha, que você acha que é suficiente, já se perdeu esse protocolo, por mais rigoroso que seja, e a gente viu que não é tão rigoroso assim. Então eu não tenho muita expectativa que melhore, eu acho que os nossos episódios, eles são atos de uma grande peça de teatro de tragicomédia, que é o futebol brasileiro. Então a gente comentou sobre a arrogância do futebol brasileiro, a gente comentou também, quando foi voltar o futebol aqui no Brasil, os problemas da Covid, a gente já comentou sobre a desorganização dos dirigentes, que os dirigentes são amadores. Isso é uma receita que dá nessa grande confusão que é o futebol brasileiro hoje. O problema é a cabeça do dirigente.
Você conseguiria fazer algo muito melhor, foi o que o Fábio falou, poderia se espelhar na NBA, ou o El também comentou, da Liga Equatoriana, ou das Olimpíadas, você poderia se espelhar, mas você não tem competência. A partir do momento que você não tem competência e você é egoísta, e você acha que é bom, aí a chance de dar errado é de 100%. Eu só queria encerrar com uma coisa, até o Fábio deve comentar agora também para encerrar, mas eu só queria encerrar com uma coisa que o que entristece mais, ao menos a mim, é que você não consegue ver uma pessoa envolvida com o mundo do futebol, dirigentes, jogadores, alguns dos atores envolvidos nessa novela toda, você não consegue ver com um posicionamento ou declaração sensata e coerente. Porque, por exemplo, o André Sanches, o presidente do Corinthians, ele veio com aquelas declarações de se não houver isonomia, se não houver igualdade para todos, a gente não entra em campo, seria melhor cancelar o campeonato. Falou o cara que foi o responsável por implodir o maior ícone de união dos clubes da história do futebol brasileiro, que foi o Clube dos 13, né? É bom lembrar a história das pessoas quando elas abrem a boca para palpitar esse tipo de coisa, para vir com moralismo, né? E eu vou mais jogar de sábado à noite e de domingo. Exato, aí você vai para dentro de campo. Aí vem o Flamengo, que virou até meme nas redes sociais, o Flamengo parece com o time de juniores jogando contra o Palmeiras, um futebol medonhamente ridículo do Palmeiras, que não consegue dar um chute a gol ali. O Luxemburgo vestiu a camisa o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Aí no fim do jogo vem o Felipe Melo e me fala que foi uma sacanagem o Flamengo ter atrasado. Você vai justificar que se empatou com o Júnior do Flamengo porque atrasou o jogo? É muita cara de pau, gente. É hipocrisia fora de campo e dentro de campo. Aí até o menino, que foi uma história linda no fim do jogo, o goleiro do Flamengo, o Hugo, a história dele, da relação com o pai dele, que faleceu faz 6 meses, é muito bonito. Mas me chamou a atenção também, além da história triste e emocionante que ele contou, eu achei triste que no começo da declaração dele, na hora da entrevista para a Globo, no fim do jogo, ele começa falando que as questões de fora de campo eles não têm que falar, porque o jogador tá ali para jogar e pronto. Gente, esse pensamento de jogador brasileiro, de atleta brasileiro, afunda o esporte. Por favor, se una e tome uma atitude, gente, por favor, porque não é possível que o cara seja criado, formado para ser um robozinho que só entra ali para jogar bola e não defende nem os seus próprios interesses. Ele é que tá ali correndo risco de vida, de ficar doente, de pegar um vírus desse que pode destruir seu pulmão e te aposentar precocemente. E o cara vem e fala que o jogador tá ali para jogar e não tem que opinar sobre o que tá acontecendo. É bizarro, sabe? Não tem um que se salve nessa história toda. Nem do atleta que acabou de se tornar profissional, nem o outro que já até jogou Copa do Mundo, nem o único presidente de clube que veio com alguma declaração sensata, mas tem um histórico medonho também de posicionamentos que implodem a organização do futebol brasileiro. Não tem nada que me dê esperança de que vai melhorar alguma coisa num curto espaço de tempo no futebol brasileiro. Ficou aquele momento, ok. Né? Mas que eu acho que acabou, né? Acabou, já temos 2 músicas pra frente, já estamos estudando Moon Knight novamente. Hoje é um episódio tão triste que a gente devia ter colocado algum disco do Pink Floyd, ou Legião Urbana, alguma coisa assim. É que se você escutar o Denzig cantando Elvis nessa seleção... Presta um pouquinho de atenção, você vai perceber que tem uma coisa meio down, entendeu? O próximo episódio que a gente tiver que fazer, assim, sessão desabafo, nem hoje, a gente bota Alice in Chains, Down in a Hole. Tá certo. Vamos, né? Então? Vamos nessa. Falamos demais já. Tchau, gente. Valeu.